Então, antes de começar, eu gostaria de saber se todo mundo consegue me ouvir. Então, vocês têm aí um campo de chat e de QA. Então, se vocês puderem dar o feedback para mim, se estão conseguindo ver a minha tela, se estão conseguindo me ouvir, que aí a gente já começa. Beleza, o pessoal está reportando aqui que está recebendo o áudio e a tela. Bom, então, sejam bem-vindos, né? Hoje nós iremos então realizar aí o webinar sobre Insoft Web Studio versão 8.0, mais o Service Pack 1. Então, as novidades que nós temos, né, no Service Pack 1. Então, a gente vai cobrir aí, né, algumas das novidades. Obviamente, a gente não vai comentar sobre todas, mas as mais importantes aí, né, a gente vai comentar e demonstrar nesse webinar. Então, primeiramente, a gente queria agradecer a todos vocês aí, né, aos que estão participando do webinar e a todos os nossos clientes, porque graças a vocês, né, que a gente sempre tem crescido cada vez mais. Então, baseado no feedback de vocês, né, então, saber como o produto está, para onde o produto pode chegar, né, então esse feedback de vocês é importante para a gente estar sempre crescendo aí, como empresa, como mercado e etc, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, então, o que a gente tem aí programado para esse webinar? Então, a gente vai falar um pouco sobre o produto, né? Então, uma introdução à Indosoft, a visão da Indosoft e o que a gente tem de novo aí no Service Pack 1. E depois a gente tem ali os resources, né? Que são algumas fontes aí que você pode buscar de apoio para você, para a configuração do Insoft, das suas aplicações, né? Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso e também algumas mudanças que a gente está tendo no nosso website, que é legal comentar. E por último a gente vai ter ali a parte de perguntas e respostas. E aí só para lembrar, né, que esse webinar ele está sendo gravado. Então, se você tiver qualquer tipo de problema aí durante o webinar, perder alguma coisa, não se preocupe que ele vai estar no nosso website depois. E também eu só consigo ver vocês, né, ouvir, né, me comunicar com vocês pelo chat ali, pelo QA. Então, se você tiver alguma dúvida, você não vai ter como entrar em contato através da voz, né, por telefone ou qualquer coisa. Mas aí você pode digitar ali no QA ou no chat, que aí eu vou estar vendo as mensagens de vocês. Bom, então vamos lá. Então a gente vai dar uma introdução aí, primeiramente, né, sobre o Indosoft e a nossa visão, né, por mais que a gente tenha lançado aí diferentes versões do Indosoft desde lá do 1.0, né, da primeira versão, a nossa visão permanece a mesma, né? Então o nosso produto está bem diferente, mas a visão continua igual. Então a gente tem aí, né, uma arquitetura aí baseada em padrões abertos, né? E que sempre foi desenvolvido aí, né, pensando na segurança. E aí a visão mesmo ali, né, seria o quê? Que você pode obter qualquer data, né, qualquer dado de qualquer rede aí, de qualquer network, e você pode obter isso, né, de qualquer dispositivo. Então seria aí, né, a visão de que você consegue obter qualquer dado de qualquer equipamento, independente de onde ele esteja, né, que você consiga obter esse dado aí e integrar o seu sistema com o Insoft. Bom, então aqui a gente tem a portabilidade, que a gente segue ali com o pensamento, né, de desenvolver uma vez, e aí você pode enviar, né, essa aplicação que você desenvolveu em qualquer local que ela vai funcionar 100%, né? Então, você vai ter um único ambiente aí de desenvolvimento, né? Que aí você vai estar lá no seu computador. E aí depois você pode executar o full runtime, né? Num computador aí com Windows. Então, desde o Windows 10, que é o mais recente, o Windows 8, 7 e os Windows Servers ali, 2012, 2008, você pode acessar, né, essa aplicação, né, e rodar também
no Windows Embedded. Então, você pode enviar para uma IHM que você tenha com o Embedded View e rodar. Você também pode rodar, né, a aplicação no CEView, que tem aqui o Windows Embedded Compact, né? Então, você também pode rodar sua aplicação aqui. E hoje em dia, né, a gente também tem a opção aí, quem acompanha aí desde o lançamento da versão 8, né, que a gente tem o IoT View, né, que agora você também pode executar, né, o runtime do Indusoft dentro ali de computadores, né, que tem ali o Linux, VxWorks. Então, você consegue rodar, né, nessas plataformas aí, nesses sistemas operacionais. E tudo respeitando essa frase aqui que a gente tem, né? Você desenvolve uma única vez aqui e você pode usar essa mesma aplicação em diferentes locais, né? Então você desenvolve uma vez e executa aí, né? Envia para diferentes locais. Então essa é a nossa portabilidade aí. E aqui a gente tem sobre mobilidade, então, que é referente aos nossos clientes. Então, a gente tem 3 tipos de clientes, né, que é o cliente web, o Security Viewer e o Studio Mobile Access, né, ou SMA. E aí, como que funciona aí? Brevemente falando, né, então o WebThing Client, ele tem que rodar aqui no Windows, né, na plataforma Windows. Ele utiliza o Internet Explorer e utiliza a tecnologia ActiveX. Então, esse cliente você vai poder, você tem lá seu servidor rodando sua aplicação, você vem aqui, né, no Windows, através do Internet Explorer, e faz um acesso à sua aplicação. A gente também conta com o Security Viewer, que ele também precisa do Windows, né, então é obrigatoriedade aqui a plataforma ser o Windows. Ele usa aqui o Security Viewer, né, para fazer esse acesso, que é um executável aí próprio do Indusoft. E também utiliza o ActiveX, né? E aí a gente pode usar em HMs, em outras máquinas, para acessar aqui um servidor. E a gente tem o SMA, que é a tecnologia que a gente vem melhorando cada vez mais, inclusive no SerSpec 1 a gente tem melhorias para o SMA, que ele tem uma plataforma agnóstica, né? Então eu posso utilizar ali o Windows, o Android, Linux, né? O iOS para fazer o acesso. E o meu host aqui, né, quem vai acessar aí a aplicação, pode ser meu Internet Explorer, pode ser meu Google Chrome, Safari, então pode ser qualquer navegador que suporte aqui a tecnologia de HTML5. Então eu posso acessar do meu computador através do Google Chrome ou através do smartphone, celulares aí, né, e etc., desde que esses browsers tenham o HTML5. E aqui a gente também, né, vem com a mesma visão aí da interoperabilidade, né, que nós sempre integramos aí, né, todos os dispositivos e tarefas que o Indusoft fornece. Então a gente vem desenvolvendo aí, né, tecnologias como o OPC, o A, .NET, XML. Mas a gente também continua desenvolvendo aqui os nossos drivers de comunicação, né, que a gente tem aí mais de 240 drivers, né, cada vez mais a gente está desenvolvendo. E aí o que acontece, né, essas opções aqui de obtenção de dados, né, vão se conectar no Indusoft, e aí o Indusoft pode salvar essas informações nos bancos de dados, enviar essas informações para os nossos clientes, né, então clientes aqui de web, ou os Security Viewers. Então a gente tem essa interoperabilidade entre aquisição de dados, né, salvar esses dados e mostrar, né, visualizar esses valores aqui dentro dos clientes, né, dos servidores que a gente tenha configurado. Bom, e aí a gente tem aqui esse ROI, né, que é o Return on Investment, né, se a gente for traduzir aí, que é o retorno do seu próprio investimento, né, que o Indusoft, né, a gente sempre tentou investir aí em ser uma ferramenta fácil de ser usada, né, que seja poderosa, né, e
que tem ali voltado, né, seja voltado ali para PCs, painéis industriais, dispositivos mobile, né? E aí a gente sempre vem crescendo aí nesse sentido, investindo nesses setores e tendo o retorno disso, né? Então as aplicações, né, foram projetadas aí em um ambiente de desenvolvimento que você vai fazer e depois você pode implementar e executar em múltiplas plataformas, né? E aí é baseado nisso, né, que a gente tem investido. Então você desenvolve em um único ambiente e consegue acessar e implementar, executar em diferentes sistemas, em diferentes locais. Bom, então isso aqui é uma visão geral, né? E o que eu gostaria de comentar é que as nossas aplicações, elas vêm desde lá de 1997, quando a gente teve o Windows Soft 1, né? E hoje em dia a gente tem ali o Windows Soft 8 que já consegue rodar, né, a execução aí do nosso projeto em diferentes plataformas ali, né? Windows 10, 8, 7, Windows Embedded, Linux e VxWorks. E antigamente a gente tinha ali, né, somente no Windows NT, 95 e no CE. Então a gente tem melhorado cada vez mais junto com o avanço da tecnologia, né? E aí, o que é interessante é que se você tiver uma aplicação que tenha sido desenvolvido no Windows Soft 1, né, ou qualquer outra versão, ele é 100% compatível com o Windows Soft 8, né? Então, se você for lá no Windows Soft 8 e quiser abrir uma aplicação anterior, a gente vai fazer as conversões necessárias automaticamente, né? Mas você vai ter ali a sua aplicação 100% compatível. Bom, então isso aí foi uma visão geral, e aí a gente tem aqui então o que a gente tem de novo, né, no CERC-PEC 1. Então a gente tem diversas features aí, né, que eu comentei no início do webinar, mas a gente vai focar aí, né, nas principais ou em algumas delas aí. A primeira dela aqui que eu gostaria de comentar é esse Global Text Base. Então, o que acontece aí, né? Anteriormente, nas versões anteriores, a gente tinha o localizador de tags, né? Então, você digitava uma tag e o Windows Soft procurava onde essas tags estavam configuradas, né? Em qualquer local do projeto. E aí a gente recebeu muito feedback de cliente falando, podia ter um localizador de texto mesmo. Então, além de ser só tag, né, se eu quisesse achar um texto, o nome de uma função, por exemplo, ou um texto específico que eu tenha configurado na minha aplicação, e aí eu podia ter a habilidade, né, de poder achar isso daí dentro do Windows Soft. Então, é o que a gente acabou fazendo, a gente acabou lançando o Global Find. Então, o que acontece agora? A gente consegue achar qualquer texto que a gente tenha dentro do nosso projeto. E isso pode ser as tags em si, nome de tags, nome de funções, nome de textos aí que a gente queira. Então, qualquer texto que você quiser, você vai achar utilizando, né, essa nova feature que a gente tem. E aí os benefícios, né, dessa nova feature é que a gente tem a gente ganha tempo, né, de desenvolvimento, de manutenção, porque antes a gente tinha que ficar procurando manualmente um texto específico, por exemplo, e hoje em dia a gente já consegue filtrar esse texto específico, né? Então vou vir aqui no Windows Soft e eu já fiz uma primeira vez, né? Então a gente tem aqui o Find e Replace. A primeira vez que a gente abre aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer uma busca aí, né, em todos os arquivos que a gente tem no nosso projeto, para ele manter uma configuração dele aqui, né? Mas enfim, depois que a gente clica aqui, o que acontece? Ele vem aqui e pergunta o que a gente quer achar. Então vamos supor que eu quero achar a minha tag second, ou um texto que se chame second, né? Não necessariamente precisa ser uma tag. Então venho aqui, digito o texto que eu quero
E eu dou um find all. Quando eu dou um find all, se a gente observar aqui no nosso output, ele listou todos os locais onde ele encontrou esse texto second, mesmo ele sendo configurado como tag ou simplesmente como texto. E aí o que eu posso fazer que é interessante? Eu posso vir aqui, por exemplo, vamos supor que era esse second que eu queria achar. O que eu faço? Eu dou um duplo clique, e aí o Windows ele vai direto, né? Se eu clicar aqui novamente, ele já seleciona direto a linha na qual está configurado esse texto. Então, por exemplo, aqui eu tinha escrito second, tá vendo? No caso aqui, se chama seconds, né? Mas como aqui dentro eu tenho second, eu digitei second, ele achou essa palavra aqui para mim. Vamos supor aqui, ele pega e ele chama essa função aqui, solutions PacML wait to act. Então vamos supor que eu quero achar onde que está essa função. Então o que eu posso fazer? Eu copiei aquele texto, vim aqui, dou um find all, e aí ele me listou aonde eu tenho configurado exatamente esse texto com o nome da minha função. Então ficou muito mais fácil da gente achar os textos aí, né, quando a gente está desenvolvendo o nosso projeto. E além disso, além de achar esses textos, a gente também tem aqui, né, a gente também tem aqui para substituir esses textos. Então, eu posso vir aqui, e aí onde eu tenho isso daqui, eu posso digitar que eu quero substituir por uma outra palavra. E aí, quando eu der um replace, né, um substituir, ele substitui tudo aí dentro do meu projeto. Beleza? Então, essa é a primeira feature aí. E aí, essa feature a gente fez mesmo baseado no feedback dos clientes, né, que sempre requisitavam isso. Então, a gente tem aí agora essa opção de achar os textos, né? Bom, a gente também agora, mais voltado aí para o IoT View, né? Então, a gente suporta as matemáticas agora no IoT View. Então, se vocês vêm acompanhando aí o IoT View, vocês sabem que a gente não suporta, né? A gente não suportava matemática, scripts no IoT View. E aí a gente ficava limitado um pouco pelos comandos que a gente poderia fazer. Mas agora a gente já pode suportar, a gente já pode executar nossos scripts aí, né, utilizando a matemática. Então agora a gente pode fazer os nossos ifs, fors, né, loops que a gente tem, as nossas condições dentro da matemática e ter um controle maior, né, dos comandos que a gente pode fazer dentro do IoT View. Então, antigamente a gente ficava limitado a alguns comandos que a gente tinha, né? Mas agora a gente pode vir aqui em tarefas e adicionar a matemática aqui. E aí a gente vem, né, pelos comandos e habilita essa matemática aqui para ser executada no IoT View. E aí a gente pode usar várias funções aqui, né, dentro da matemática e manipular aí tarefas, né, tudo em background. Além disso, a gente também está suportando aí, né, as funções de banco de dados. Então, a gente passou a dar suporte aí para as funções de banco de dados dentro do IoT View, né? Então, utilizando a matemática, você pode vir aqui em expressões e utilizar as suas funções de banco de dados. E aí aqui ele comenta, né, que a gente pode usar o DB-ERP, né? Então, primeiramente, a gente vem aqui no Database ERP, cria uma conexão que a gente queira com o banco de dados e usa as funções aqui dentro, né, para manipular o que a gente quer fazer com esse banco de dados. Então, a gente pode, se a gente der uma olhada aqui nas funções, por exemplo, então a gente pode inserir, deletar, né, fazer update, create table, drop table, utilizando tudo através dessas funções aqui, né, de banco de dados que a gente suporta aí. Então, graças a isso, né, você consegue executar aí transações do SQL, né,
sei lá, aqui. Opa, voltar ao slide. Então, você consegue fazer transações aí, né, com o seu banco de dados rodando, né, dentro do IoT View. Então, você configura essas informações no IoT View, ele vai estar lá conectado, né, rodando no Linux e conectado com o seu banco de dados remoto. E aí a gente vai estar fazendo essas trocas de informações entre o projeto no Linux e o seu banco de dados, né, que vai estar lá no seu servidor, por exemplo. Então a gente consegue fazer agora essa conexão aí com o banco de dados, né, e troca de informação. Só um minutinho. Bom, então aqui a parte do banco de dados. E a gente tem aqui a mobilidade, né? Na parte de mobilidade, agora a gente suporta o trend, né, dentro do nosso SMA. Então, desde que, né, o seu navegador suporte aqui o HTML5. Então, em versões anteriores aí, a gente tinha, né, o trend como se fosse nativo do SMA, né? A gente tinha o trend como se fosse algo separado ali da aplicação e nativo do SMA. Hoje em dia a gente já consegue usar o próprio trend, né? A nossa configuração de trend dentro do SMA. Então você consegue aí visualizar valores, né? Dados aí online, histórico, dentro do seu trend dentro do SMA. Então aqui para demonstrar para vocês, eu tenho aqui o PC Demo, né, dessa versão aqui mais recente do Service Pack 1. Eu vou rodar a aplicação. Então aqui é o nosso PC Demo. Aqui eu tenho um atalho para abrir, né, o Chrome aqui e utilizar o SMA para acessar a aplicação. Então se vocês observarem aqui, né, eu estou com o Chrome. E é o PC Demo aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, eu tenho no meu Chrome também no acesso que eu estou fazendo. E aí, se eu vier aqui em Features e eu clicar aqui em Trend, eu vou ver que ele vai carregar o trend, né, que eu tenho dentro do Windows Soft. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho as informações aí, né, do meu trend, da minha aplicação, e estou visualizando isso pelo SMA. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso parar esse trend para analisar, eu posso vir aqui com o cursor, né, ir em cima de algum local aqui específico e obter os valores das penas ali em cima, que ele vai me mostrar, né. Então é bem interessante agora essa parte que a gente tinha, né, que a gente estava correndo atrás, que é poder visualizar o trend dentro do SMA aqui, né? Então é bem interessante aí agora essa visualização. Então vou sair aqui da aplicação. Deixa eu fechar aqui também. Bom, então aí a gente tem o nosso trend. E aqui, né, o que a gente vem trabalhando bastante é o que a gente chama ali, né, o suporte para os custom widgets. Então, como que funciona isso, né? Esses custom widgets aí é a solução que a gente tem para expandir ainda mais o Windows Soft, né? Permitindo que você adicione na sua tela qualquer controle que pode ser mostrado, né, visualizado em um web browser. Então é bem parecido com o conceito que a gente tinha ali, né, de ActiveX e .NET, porém esses dois que eu citei, né, eles são exclusivos do Windows. Então com os custom widgets, né, você pode usar em qualquer plataforma aí, né, desde que ele utilize ali suporte, né, o HTML5. Então com isso, né, você consegue integrar aí, né, esses custom widgets, né, que são baseados aí na web, né, para poder controlar suas telas que você
vai desenvolver e acessar aí pelo SMA. Então, lembrando, esses custom widgets, né, vão estar visíveis, né, quando você utilizar o seu SMA em um browser com HTML5. Bom, aí aqui eu tenho um vídeo demonstrando, né, como que funcionam esses custom widgets. Então, mais para a gente evitar aí de ficar configurando e etc. Então aqui tem um vídeo que é de um funcionário aqui da Indosoft, né? Que ele veio aqui nos custom widgets e esses widget aqui em específico, o que ele faz? Ele abre a webcam aqui e ele reconhece a mão, né, da pessoa que está controlando em frente à webcam. E aí conforme ele movimenta a mão dele, ele movimenta o objeto na tela, né? Então isso daqui é o que? É um custom widget que a gente importou para o Indosoft e adicionou. Então, se vocês forem olhar agora aqui pelo SMA, ele também vai conseguir reproduzir a mesma coisa, né? Então, ele acessou a aplicação aqui pelo SMA, foi lá em Features, Custom Widgets, e aí ele consegue fazer a mesma coisa. Tá vendo? Conforme ele movimenta a mão, ele movimenta o objeto na tela, né? Então, esse é um exemplo aí que a gente tem de Custom Widget. E eu tenho um outro vídeo aqui que é de reconhecimento de face. Então ele também utiliza aí a webcam, né? Então ele é um custom widget, olha lá, ele está mostrando como é que funciona isso, que ele tem ali algumas informações desses custom widgets na tela. E aí conforme o pessoal vai aparecendo na webcam, como eles já têm algumas informações guardadas, né? Que ele salvou previamente, conforme essa pessoa aparece na webcam, ele reconhece aquela pessoa e vai mostrar uma mensagem, né, baseado nas tags ali que ele tem. Então ali a gente tem o primeiro funcionário, ele fala ali Welcome Fábio, né, que então é o Fábio que está em frente à webcam, ele saiu da webcam, então ele limpou aqui. E aí um segundo funcionário veio na webcam, ele já reconheceu, né, que é o Joel, e aí ele mostrou aqui a mensagem. E aí quando o Fábio volta para a webcam, ele pega e reconhece o Fábio ali, né? Então esses são alguns dos custom widgets que a gente tem, que a gente vem testando, mas você pode usar qualquer custom widget, né, que você tenha. Então aqui a gente tem um exemplo de aplicação nosso, que a gente tem aqui o Google Maps, por exemplo, né? A gente tem um mapa aqui, a gente tem diferentes tipos de gráficos, a gente tem informações aqui de temperatura, né, do clima. Então é bem legal, né, essa parte que a gente tem aí de custom widgets. E só para lembrar, né, que ele utiliza aí, né, o HTML e JavaScript. Então, se você tem conhecimento nessas áreas, né, se você tem facilidade aí de trabalhar com HTML e JavaScript, será muito fácil de você desenvolver e integrar, né, esses custom widgets na sua aplicação. Então, a gente tem diferentes documentações, aí, tutoriais, né, demonstrando como é que se faz essa integração, que é bem simples, né, não é nada complicado, mas se você não tem tanto conhecimento assim nessas áreas, né, você pode entrar em contato com a Indosoft aí, que a gente tem horas de consultoria para estar desenvolvendo para vocês e etc. Então, a gente tem aí esses custom widgets aí. E a gente também tem aqui o Import Wizard para o Factory Talk, né? Então, quem acompanha aí o Indosoft sabe que a gente tem vários Import Wizards, né? Então, a gente pode importar aplicações aí de outros fabricantes aí, a gente também pode importar tags, né, e endereços aí de CLPs. E o que a gente tem, a gente tinha aqui para o Panel Builder, né, e para o Panel Mate, e agora a gente tem aqui um importador para o Factory Talk. Então ele até comenta aqui, né, que ele importa tags, telas, configuração de alarme e outras configurações aí que você tem. E você pode utilizar isso, né, para importar aí os seus projetos, tanto ME, né, quanto
SE, que é o Machine Edition e o Standard Edition. Então você pode exportar, né, dentro do Factory Talk, você exporta o seu projeto e aí depois você pega e consegue fazer a importação para o Indusoft. Então você importa ali tags, telas, alarmes, drivers, né, configuração de driver. Então você, com essa ferramenta, né, você acaba minimizando o seu custo de migração do Factory Talk para o Indusoft, né? Então, como você vai estar trazendo aí as suas telas, tags, né? Você consegue economizar aí cerca de 80% do tempo, né, que você teria nessa migração. Então a gente ainda está desenvolvendo, mas já está bem avançado, já dá para usar, já está trazendo bastante coisa aí, né? E óbvio, né, que alguns mínimos ajustes ali precisam ser feitos manualmente, mas a migração está bem legal, tá trazendo bastante feature aí para a gente. Bom, e aí aqui na parte de interoperabilidade, né, a gente tem algumas atualizações em alguns drivers e integrações, né? Então ali o MQTT, que é o driver que a gente utiliza aí para trocar informações com IoT, né, que é a internet das coisas. Então a gente acabou dando uma melhorada nele. A gente lançou ali, né, esse KAWR, que são controladores Kawasaki, né, para robôs. Então a gente tem esse driver para fazer a comunicação aí com essas ferramentas aqui, né, com esses dispositivos. A gente tem o SNMP, que é o Simple Network Messaging, que é para protocolo de IT, né, que ele é um driver aí nativo que a gente fez para trocar mensagens simples aí entre diversos dispositivos aí, né, de IT, como routers, roteadores, né, switches, rádios, até mesmo impressoras. A gente pode utilizar esse driver. E o CITIA, né, que a gente lançou aí há algum tempinho, que é para fazer a comunicação aí com os equipamentos da Siemens. E aí a gente fez aí então melhorias, também temos o nosso Import Wizard para o CITIA, né, além de atualizações aí em mais de 20 drivers que a gente tem. Bom, beleza. E aí agora eu vou comentar um pouco sobre um material de suporte aí que vocês podem ter, que podem ajudar vocês aí na hora de estar desenvolvendo o seu projeto e aplicações do Indusoft. Bom, então aqui, né, uma visão geral do que a gente vai estar cobrindo aí. Então, muitas coisas novas estão vindo aí no nosso website, né? E muitas tutoriais, documentação novas estão vindo. E aí eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o que a gente tem, né? Bom, então a gente já tem aí 7 anos de vídeos, né, de webinars e vídeos de treinamento. E a gente tem uma biblioteca muito grande de vídeo. Então a gente tem esse próprio webinar, né, do que é novo aí do Indusoft 8.0 Service Pack 1, vai estar no nosso website. E a gente também tem aí mais de 115 vídeos de webinários, né? Então todo mês a gente está fazendo aí webinários. A gente tem os vídeos de treinamentos, né, que eles são de graça. Então muitas vezes o pessoal não, a gente tem a parte de treinamento, né, que o pessoal vem aqui para São Paulo, recebe uma semana aí de treinamento. Mas se você não pode vir ou é algo mais rápido que você precisa ver na hora, a gente tem os vídeos de treinamento no nosso website. Então são 40 vídeos de treinamento, né? Eles são totalmente grátis e eles são para pessoas que estão realmente começando com o Indusoft, né? Então a gente vai dar uma visão geral, vai explicar as coisas básicas, as configurações básicas que você tem aí para os seus dispositivos, né? Então é bem legal para quem está começando agora os vídeos de treinamento. E também a gente tem vários e vários outros vídeos aí, né, que podem servir de ajuda para você, no caso de você ter alguma dúvida ou quiser saber alguma configuração específica.
No nosso site, né, então a gente tem ali esses vídeos, e aí são vídeos, né, a gente tem vários blogs também que tem o conteúdo técnico, né, e você também pode, além de entrar em contato ali pelo Indsoft, né, pelo site, a gente também tem os vídeos que estão no nosso canal do YouTube, então ali youtube.com/Indsoft-vídeos, né? E a gente também tem o nosso LinkedIn, Twitter e Facebook, que vocês podem ficar de olho aí para ter notícias de quando a gente faz o release de uma nova versão, quando a gente vai ter webinars e etc. Então a gente sempre compartilha essas informações nas nossas páginas sociais aí. Aqui a gente tem esses estudos de caso, né, que são casos reais aí, né, que a gente tem de empresas, de problemas e soluções utilizando o Windows Soft, né? Então é bem legal dar uma olhada porque você sabe de casos reais aí, né? O que aconteceu, os problemas que surgiram e como o Windows Soft conseguiu ajudar na solução do problema ou como o Windows Soft conseguiu melhorar a produção, né, de uma determinada local, num determinado local. Então a gente tem aí os estudos do caso aí, casos reais. E aqui alguns comentários sobre o nosso website, basicamente, né? Então a gente tem, se a gente vier aqui no Indsoft, no nosso website em Marketing Literature, a gente tem aqui, né, essas páginas aqui com algumas informações sobre, por exemplo, o que tem de novo no Indsoft e muitas outras coisas. Então a gente vai fazer um update aí, né, nessa parte. A gente vai começar a listar aí em ordens alfabéticas, etc., né, que vai ficar muito mais fácil para o usuário, né, que está buscando algo. Então a gente vai estar fazendo esses updates aí no nosso website. A gente também vai fazer updates em algumas apresentações que a gente tem. Então a gente tem algumas apresentações disponíveis no nosso site que já são um pouco antigas, né? Então a gente vai estar melhorando aí, né? Atualizando essas aplicações para sempre estar o mais atual possível para o usuário que estiver visualizando aquilo, né? E a gente tem aqui livros, né, para mobile, né? Então livros online aí que são basicamente PDFs, né, que você pode visualizar no nosso website e pode, né, ler aí do seu dispositivo, do seu computador. Então a gente tem aqui esse, por exemplo, que ele fala do nosso SMA, né, ele é mais voltado para o nosso SMA, para os nossos clientes. A gente também tem um outro aqui que é mais voltado para o IoT, né, e IoT View, que é o Internet das Coisas. Então, é bem legal depois vocês darem uma olhada. Aqui tem um link para vocês, né? Então, quando esse vídeo estiver no nosso website, vai ter essa apresentação embaixo, né, junto com o vídeo. E aí você vai poder acessar esse link, clicar e dar uma olhada nessas opções aqui que eu acabei de comentar, né? Você vai poder entrar lá no nosso site e dar uma olhada nessas documentações. Aí a gente também tem aqui, que a gente adicionou recentemente aí, né? A gente tem uma parte ali de produtos e downloads, e a gente tem exemplos de aplicações que vocês podem baixar, né? Entre outras coisas. E aí a gente tem um template ali de Andon, né? Que o pessoal fala, que ele é para um monitoramento, né, da efetividade da sua planta. Então ali você meio que constrói, né, em tempo real a sua planta para poder visualizar as informações que você tem, os valores fora aí do padrão, alarmes, etc. E é bem interessante aí essa aplicação. Bom, a gente também tem não sei se vocês conhecem, a gente tem uma certificação de hardware, né, que está vindo aí. Então a gente também vai ter essa opção aí de certificação de hardware.
E a gente também tem aqui os símbolos da semana. Então, toda semana aí no nosso website, né, a gente adiciona um novo símbolo que você pode fazer o download e utilizar no seu projeto. Então, a gente tem, são vários, né, símbolos que a gente já tem aí. A gente tem atualmente 87, mas cada vez a gente está tendo mais. São símbolos aí bem interessantes, né, que fogem daquele padrão da biblioteca que a gente tem do InsoFt, que são símbolos mais atuais aí, né? Então, desde botões ali de liga e desliga, até painéis de visualização. Então, é bem interessante esses símbolos da semana aí, né, Symbol of the Week, que você pode visualizar no nosso site e baixar. Então, é bem legal, recomendo dar uma olhada nesses símbolos da semana aí. E a gente também, além desses webinários, né, que acontecem todo mês, a gente tem o Jumpstart Webinar, que o objetivo dele, né, é acelerar a sua linha de aprendizado. Então, e ele é focado, né, para novos usuários aí do Windows. E ele acontece, né, uma vez no mês, só que ele acontece só em inglês, né? E aí é bem interessante porque tem o pessoal, a gente entra mais em contato com o pessoal, né? A gente tem um setor de perguntas e respostas com um tempo maior, então é bem legal aí o pessoal que participa desses Jumpstarts Webinar. Então é bem legal dar uma olhada. E caso você queira, né, visualizar algum que já tenha ocorrido, a gente tem no nosso site também os vídeos. Então todos os webinários, né, a gente grava e a gente tem lá disponível no nosso website. Bom, agora a gente tem uma sessão aí de perguntas e respostas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser digitar no chat ou no QA, vou ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Bom, então tem uma pergunta aqui que o pessoal fala, no SMA, né, pelo navegador, é possível configurar a pena que está sendo mostrada no gráfico. Então, deixa eu executar aqui a aplicação e vamos abrir aqui e vamos dar uma olhadinha no trend, né? A gente vai vir aqui em Features, Trend. E aí o que acontece aqui, ó, no trend a gente tem a parte de zoom in e zoom out, né? Então o que acontece, ó? Conforme eu dou um zoom in ou zoom out, eu estou alterando, né, a escala aqui, ó, que eu estou visualizando. Então tá vendo, ó, eu estou de 44:20 aqui a 44:50. Então no caso, por exemplo, 30 segundos, né? Se eu tirar o zoom, por exemplo, eu vou estar vendo mais de longe, né? E aí aqui a escala mudou também. Então estou vendo de 44:05 a 45:05. Então com essas ferramentas de zoom in e zoom out, eu consigo, né, mudar aí, né, a duração das penas que eu estou visualizando. Aí eu tenho aqui uma pergunta referente se também aceita PHP. Eu acredito que seja relacionado aos custom widgets, né? E aí, os custom widgets a gente utiliza a mesma tecnologia de JavaScript, né? Então, ele tem que ser aqui, né, lá, HTML e JavaScript mesmo. Beleza? Aqui eu tenho uma pergunta que ele fala: como o Insoft sabe quais variáveis disponíveis pelos custom widgets, né? Então, se você der uma olhada aqui, na verdade isso você vai ter que saber pelo seu custom widget. Você vê, ele é bem parecido com ActiveX e .NET. Então, aqui nesse vídeo, por exemplo, ó, ele veio aqui, ele tem um custom widget que ele veio, né, deu um duplo clique para abrir as propriedades. Deixa eu voltar um pouquinho aqui.
Dá um play. Aí ele vai aqui em membros. E aí dentro deste Custom Widget, ele tem algumas propriedades de eventos. Então eu tenho uma propriedade de Face Detect, Face Name Change. E do lado eu tenho aqui Tag Expressão. Então você vai relacionar suas variáveis, né, do Windows Soft e as propriedades, eventos do seu Custom Widget dentro, né, dessa interface. Então você abre as propriedades do seu Custom Widget e aí você relaciona as propriedades dele, os eventos dele, com tags do Windows Soft, né? E aí você consegue relacionar, né, os eventos que você vai ter mais as suas tags, né, dentro do projeto. Beleza? Bom, acho que não tem mais dúvidas aqui. Bom, então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem entrar no nosso website, que a gente tem várias documentações, tutoriais. Em português, né, a gente tem aqui o www.windowsoft.com.br. Se vocês tiverem dúvidas sobre licenças ou qualquer dúvida geral, a gente tem o nosso e-mail, que é o info@windowsoft.com.br. E para dúvidas específicas de configuração do seu projeto do Windows Soft, a gente tem um e-mail aqui que é o suporte@windowsoft.com. Ele é em inglês mesmo, né, mas ele atende português sem problema nenhum. No nosso website a gente também tem o nosso chat, então se você tiver qualquer dúvida aí, né, você pode entrar no nosso website e pode entrar em contato com o suporte através do chat, ou então você pode ligar para a gente através do 11, né, o DDD 3293-9139. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham achado o vídeo informativo e tenham um bom dia.